todos, quem tem sede, que venha a mim e beba. Porque hoje, nos dias atuais, a que nós estamos vivendo, as pessoas estão tentando saciar a sua sede em muitas coisas lá fora do mundo. Mas aonde eles estão indo beber, aonde eles estão procurando a água, achando que vão saciar a sua vida, não vai conseguir. Porque eles só vão saciar se eles beber da água da vida, que é Jesus Cristo de Nazaré. Quando nós olhamos para esta palavra e meditamos nela, nós vamos ver que Jesus, ele estava ali com uma conversa com os seus irmãos, né? A palavra do Senhor vai nos dizer no capítulo 7 que está próximo à festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos, né? Que também muitos vão dizer festa das colheitas. E ali eles estavam ali conversando com o Senhor, dizendo para que o Senhor saísse dali e fosse para Galileia, para mostrar os seus sinais para os seus discípulos, para que eles viessem ver as obras do Senhor. E o Senhor olha para eles e diz assim: olha, ainda não é chegado a minha hora, ainda não é chegado o meu tempo. A palavra do Senhor vai dizer que nem mesmo seus irmãos acreditavam nele, nem mesmo os irmãos de Jesus acreditavam nele. Às vezes, quando nós estamos olhando assim, ministrando, pregando, falando do amor do Senhor, e a gente volta para nossa casa até triste, cabisbaixo, porque as pessoas muitas das vezes não acreditam naquilo que tu fala. Se nem os próprios irmãos de Cristo acreditou naquela palavra que ele estava falando, imagine as pessoas. Mas nós não podemos parar de ministrar. Nós temos que continuar pregando esta palavra viva, esta palavra eficaz, essa palavra que transforma o homem numa nova criatura, essa palavra que transformou a mim, que transformou a você. E é por isso que hoje nós estamos aqui para adorar e glorificar o nome deste Deus Todo-Poderoso. O Senhor vai dizer que o mundo não vai odiar, mas vai odiar a Ele, porquanto dele testifica que as suas obras são mais. Eles queriam que Jesus fosse mostrar os seus milagres para as pessoas ali, mas a palavra do Senhor vai dizer que ainda não era o momento. A Bíblia diz que Jesus, havendo dito isso para os seus irmãos, ele fica ali na Galileia, e os seus irmãos, junto com aquela multidão de pessoas que estavam indo ali para a festa dos tabernáculos, eles vão para a festa e Jesus fica ali. Porque o Senhor naquele momento ele não estava podendo aparecer perante aquelas pessoas, porque aquelas pessoas estavam querendo matar a ele. Mas a palavra do Senhor nos diz que ele fica ali alguns dias, e os seus irmãos vão para a festa. Mas a palavra do Senhor no versículo 14, ela diz que no meio da festa subiu Jesus ao templo e ensinava. Alguns dias eles já estavam ali naquela festa, festejando, se alegrando na presença do Senhor, naquela festa das colheitas, ou festa dos tabernáculos. Por quê? Porque eles moravam em tenda. Então eles diziam festa dos tabernáculos, festa das colheitas. Por quê? Porque ali eles estavam agradecendo ao Senhor pela colheita, por aquilo que eles tinham recebido do Senhor. Eles estavam agradecendo a Deus naquele momento. E no final da colheita, eles faziam essa festa em agradecimento ao Senhor. Ali eles estavam se alegrando na presença do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que essa festa dos tabernáculos, ou festa das colheitas, era a festa mais alegre dos judeus. Ali eles se alegravam na presença do Senhor, mas ali eles estavam seguindo um ritual. Aleluia. Mas quando Jesus chega, Jesus muda tudo. Quando Jesus chega na minha e na tua vida, ele muda, ele transforma. Até você mesmo, quando olha para você, você diz assim: eu jamais imaginaria que eu ia estar desse jeito hoje, que eu ia falar assim, que eu ia andar assim, que eu ia vestir assim. Sabe o que é isso? É a presença de Deus na tua vida. Aleluia. E naquela festa, a palavra do Senhor diz que os judeus começaram a dizer: onde é que ele está? Ele não está aqui.
A palavra do Senhor diz que o Senhor foi, mas não se manifestou. O Senhor estava ali, mas não manifesto. Mas quando chega um determinado tempo, no meio da festa, a Bíblia diz que ele sobe e começa a ensinar. E a mensagem daquela noite era sobre o quê? Sobre a própria vida dele. Ali ele estava falando sobre ele próprio, sobre o próprio Cristo, aleluia, que haveria de morrer na cruz para libertar aquelas vidas. E ali ele começa a falar, e ali ele começa a ministrar, e aquelas pessoas começam a dizer: mas onde foi que ele aprendeu essas letras? Aonde foi? Porque Jesus, quando ele pregava com autoridade e com poder. Era diferente quando ele ministrava, era diferente dos sacerdotes que costumavam ministrar. Eu creio que aquelas pessoas que estavam ali até dormiam, mas quando Jesus chegou para ministrar naquela festa, algo de diferente ele viu, porque a palavra do Senhor diz que quando Jesus prega, que quando Jesus ministra a palavra dele nas nossas vidas, no nosso coração, algo de novo acontece na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está ministrando naquela festa. Aquelas pessoas começaram a ficar revoltadas, começaram a dizer que ele tinha demônio, só que ele estava ministrando a palavra do Senhor. Quando chega no versículo 23, a palavra do Senhor diz que ele diz assim: se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de todo homem. Aquelas pessoas estavam ali indignadas, aquelas pessoas estavam ali revoltadas. Quando chega no versículo 30, a tensão do povo aumenta, porque Jesus, ele às vezes nós estamos pregando aqui e nós tentamos até massagear o ego, mas Jesus não, aleluia. O Senhor, ele prega com autoridade, com verdade, com poder, para que vidas sejam libertas e transformadas pelo poder que há no nome dele. A Bíblia diz que aqueles homens fariseus que estavam ali, que sempre estavam onde o Senhor estava, eles estavam murmurando. Eles começaram a murmurar, começaram ali a repreender, e muitos deles queriam mandar que pessoas fossem lá e prendessem a Jesus, mas nenhum deles conseguiram prender Jesus, porque ainda não era chegada a hora. Aleluia. Quando chega no versículo 37, é o versículo a qual nós lemos, a palavra do Senhor diz que no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. 7 dias eles estavam festejando ali, se alegrando, mas o último dia era o grande dia. Todos eles ficavam esperando o último dia, porque no último dia haveria algo de diferente. A diferença naquele dia foi Jesus ministrando a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que ele se levanta e começa a falar: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aleluia. Às vezes a pessoa diz assim: ah, mas a pastora não veio. Ah, mas o irmão não veio. O missionário não veio na minha casa. Ei, Jesus está dizendo: se tu tem sede, venha a ele e beba. Aleluia. Se tu tem sede, pode vir, que ele tem água viva para te dar. Ele tem água para libertar e transformar a tua vida. Aleluia. Por que que Jesus disse isso? Porque ali havia um ritual. Ali havia um ritual. E Jesus queria mostrar para aquelas pessoas que ele veio para trazer a diferença, que o Pai tinha enviado ele para uma missão. Qual era a missão? Libertar o homem do pecado, transformar o mais vil pecador. Aleluia. A Bíblia nos diz que ali tinha um ritual. Qual era o ritual? A Bíblia diz que um sacerdote, ele pegava um vaso, e aquele vaso ele ia até ao tanque de Siloé buscar água. Era uma distância um pouco longa que ele ia na cidade. No meio da cidade ele ia naquele tanque, enchia aquele vaso, trazia aquele vaso, que aquela água que vinha para o tanque de Siloé, ele descia das fontes de Gion.
aleluia, que abastecia Siloé, ele voltava com aquele vaso cheio de água e ele derramava no altar, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque aquela fonte, ela era considerada a água da vida. A água da vida simbolizava a presença de Deus, e Jesus estava dizendo ali naquele momento: eu sou a presença, sou o Deus vivo, aleluia, e eu estou aqui para te dar desta água. Rabacandarabás, Irimiandarabás, Candarabás. No dia extra, era o grande dia, aleluia, o dia que Jesus iria mudar a vida de pessoas naquele lugar. Houve esse dia na minha vida e na tua vida também. O grande dia que eu e você bebemos da água da vida e nunca mais voltamos para o tanque para beber daquela água. Porque aquela água que você bebeu lá no tanque, você iria voltar para beber de novo, porque ela não ia saciar a tua sede. Mas a água que Jesus te dá, aleluia, a Bíblia nos diz que ela jorra para a vida eterna. Aleluias. Aquele sacerdote, no último dia, por isso que fala o grande dia, porque era nesse último dia que ele fazia esse ritual. E por isso que Jesus se apresenta lá para dizer: ei, a água dos tanques de Siloé, ela não vai limpar a tua vida, mas se tu tens sede, venha a mim e beba. Eu sou a água viva. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele fala que ele veio para limpar o homem do seu pecado. Porque se tu tem algo sujo na tua casa, tu pega a água e lava, né? Para tirar a sujeira. E assim Jesus tem feito todos os dias da nossa vida, nos limpando do pecado, tirando aquelas imundícias, tirando aquelas coisas velhas, antigas, e Ele vai limpando com a sua água viva, aleluia, e aquela água vai transformando a nossa vida, e vai nos fazer uma nova criatura em Cristo Jesus. Os sacerdotes faziam aquele ritual, e Jesus estava dizendo: vocês não precisam de ritual, vocês precisam de mim. A partir de agora vocês precisam de mim, porque sou eu que vou limpar e mudar a tua vida. O homem não consegue mudar a vida de ninguém, irmãos. Você pode até tentar andar no caminho que aquela pessoa fala para você ir, mas não demora muito, você sai dali. Porque quem pode transformar vidas é só Jesus. É só Ele que pode libertar. É só Ele que pode transformar. A palavra do Senhor vai dizer que Ele diz isso acerca do Espírito Santo, porque eles haviam de receber aqueles que crescem no poder de Deus, aleluia. Por isso que Ele diz que ainda não estava no tempo, porque Ele ainda não tinha morrido, ainda não tinha ressuscitado, aleluia. O Espírito Santo ainda não tinha descido ali, mas haveria um dia, aleluia, que o Espírito Santo, aleluia, desceria e ficaria conosco todos os dias, assim como diz a palavra do Senhor. Eles festejavam essa festa, que 40 anos passaram no deserto. Deus proveu água, Deus proveu comida, as roupas deles continuaram. Eu creio que a criança ia crescendo e a roupa também, porque era milagre. As sandálias, eu creio que o pé deles ia crescendo e a sandália também, porque as sandálias deles não se acabaram, mas eles estavam ali festejando, se alegrando, aleluia, glorificando e agradecendo a Deus. Mas eles não entendiam até aquele momento que Jesus era a água da vida, aleluia, a água que limpa o homem dos seus pecados. Aí você vai me perguntar: mas pastora, é só crente que bebe dessa água? Não. O convite é universal, é para que todos aqueles que tenham sede, venha a Ele e beba, aleluia, venha a Cristo e beba. O convite é para todos. Todo dia eu quero beber desta água. Todo dia nós pedimos para o Senhor nos limpar dos nossos pecados, para que o Senhor possa transformar as nossas vidas. Quando nós vamos para o capítulo 4,
de João, nós vamos ver uma mulher, aleluia, onde menciona na palavra do Senhor a mulher samaritana. Ela ia meio-dia buscar água na beira do poço. A Bíblia diz que quando ela chega naquele lugar, Jesus está lá sentado na beira do poço. Ali acontece um encontro. Jesus poderia ir lá em Samaria. Ele poderia ir até lá, porque ela necessitada de ser limpa com aquela água. Mas não, Jesus ficou esperando ela. Ela veio ao encontro de Jesus. Porque quem tem sede vai, irmão. Se eu tiver sede, eu vou beber. Eu vou lá no bebedouro beber. Aleluia. Quem sabe a gente pode ficar aqui sentado esperando a irmã Rosana vir trazer água. Mas se a sede for grande, eu desço e vou beber. Aleluia. É o que Jesus está dizendo para mim e para você. Se tu tem sede de mim, meu filho, se tu quer buscar por mim, pode buscar, que eu estou aqui para te dar água viva. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. A Bíblia diz que aquela mulher estava ali na beira do poço. E Jesus pede água para ela. Porque o Senhor, Ele não é como o inimigo não, irmãos. Que o inimigo, ele chega atropelando tudo, usa a vida da pessoa, joga a pessoa no lamaçal do pecado. Jesus não. Ele veio com um diálogo para aquela mulher. Ele pede água para ela. Quem sabe se Jesus pedisse água para mim e para você, eu ia dizer: olha, ó, o poço está bem aí, bebe, pega. Mas aquela mulher, ela não falou desse jeito com Jesus. A Bíblia diz que aquela mulher, ela disse para o Senhor: não tenho como tirar a água, Senhor, e o poço é fundo. O poço é fundo. Só que Jesus não estava falando no mundo físico, água. Jesus estava falando no mundo espiritual. Porque Ele estava ali para mudar a vida daquela mulher. Uma mulher improvável. Uma mulher muitas das vezes como eu e você, aleluia, que achava que não tinha solução, não tinha jeito. Ainda tem jeito, aleluia. Ainda tem solução, aleluia. Jesus está aqui, Ele é a água da vida, aleluia. Aí Ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Jesus pede simplesmente água para aquela mulher. E ela diz: Senhor, não tem como tirar, o poço é fundo. É Jesus dizendo: sempre quando você vem a mim, você vem com a desculpa. Sempre quando você vem a mim, você vem falando algo. Mas eu vim aqui hoje para mudar a tua história, aleluia. E Jesus responde para ela: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e eu lhe daria água viva, aleluia. Eu lhe daria água viva, porque só Jesus pode te dar água viva, aleluia. Só Jesus pode mudar a tua história, louvado seja o nome do Senhor. Algo aconteceu naquela história. Porque Jesus disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. É nunca mais, irmãos. Não deixe o inimigo lançar semente no teu coração, dizendo que as coisas do mundo é bom, não. Não, que lá não é de graça, não. Vai chegar o momento dele cobrar, aleluia. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você: eu te dou desta água, e esta água vai jorrar para a vida eterna. Sempre beba, sempre continue bebendo, aleluia. Sempre continue se limpando, aleluia. Sempre continua olhando para o Senhor, que Ele vai mudar a tua história a cada dia. Porque nós não temos que se conformar. Jesus ainda não está bom, muda mais, Senhor. Mexe aqui, Senhor, mexe ali, meu Pai, muda aqui, transforma ali. É nós, é nós. Por isso que Ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. A mulher, sem entender muito, ela diz para Jesus assim: dá-me dessa água, para que eu não venha mais e não tenha sede. Me dá dessa água. Um dia você disse isso para Jesus: Senhor, eu não aguento mais, eu não consigo mais, me dê desta água. E Jesus está pronto para te dar desta água, aleluia. Jesus está pronto para saciar a tua sede.
Jesus está pronto para mudar a história de pessoas aqui neste lugar, de jovens, de adolescentes. Porque muitas das vezes, irmãos, a gente se decepciona com coisas mínimas na casa do Senhor. E diz, não vou mais não quero ser mais crente não. Ei, tu bebeu da água da vida. Aleluia. Tu bebeu desta água. O mundo não vai saciar a tua sede. Assim como muitas das vezes eu olhava para mim e dizia, meu Deus, está faltando alguma coisa. Eu não sabia que coisa era essa. Assim muitas das vezes você está também. O que é? Tem alguma coisa faltando. E Jesus está dizendo, aleluia, sou eu na tua vida. Eu posso mudar a tua história. Eu posso te fazer uma nova criatura. Aquela mulher pede. E Jesus, Ele dá. Aleluia. Porque a palavra do Senhor diz que Ele veio para dar vida e vida em abundância. A Bíblia diz que o inimigo veio para matar, roubar e destruir, mas Ele veio para dar vida. Aleluia. Para que você venha ter a vida eterna. Porque Jesus, irmão, Ele não esconde pecado. Ele confronta o pecado através da palavra. Ele confronta aquela mulher. Ele não envergonha ela. Ele confronta ela. Ele diz, vai buscar o teu marido. Chama ele, traz ele aqui. Ela diz, Senhor, eu não tenho marido. E o Senhor diz para ela, disseste bem, porque o que tu tem não é teu. Tu precisa mudar nesta área da tua vida. Qual é a área que nós precisamos mudar? Qual é a área que Jesus está falando para mim, para você, para que seja mudada, para que seja transformada? Porque Ele está pronto para saciar a tua sede. Aquela mulher, ela chega diante do Senhor com um pedido de socorro. Dai-me desta água, Senhor, para que eu não venha mais, eu não quero mais dessa. O Senhor estava dizendo para aqueles homens judeus que a água que eles estavam bebendo do tanque não iria mais saciar a sede dele, mas Ele próprio saciaria a sede deles. Ele próprio mudaria a história de vida deles. Aquela mulher estava com cansaço físico sobre o seu corpo. Aleluia. De carregar o cântaro, de carregar o peso, de carregar o pecado, das pessoas falarem. E quando Jesus muda a história dela, a primeira coisa que ela faz, ela joga o cântaro para lá. Aleluia, porque eu quero ir completa para os pés do Senhor. Eu quero que Ele faça a mudança na minha vida completa. Eu quero que Ele transforme a minha vida ao todo, aleluia. Não é pela metade, é ao todo. Jesus muda a minha história. Jesus tem mudado a história de família neste lugar. Mas o Senhor está falando, não se induza com as coisas do mundo lá fora. Você é coluna, aleluia, hoje é o culto da família. Você é a coluna da tua casa. E muitas das vezes o inimigo tem armado os laços para que você vá lá fora, beber de outros poços, tentando saciar a tua sede. E Jesus está dizendo, eu sacio a tua sede. Aleluia, é o que muda a tua história. Fique de pé nesta noite. Se coloque de pé na presença do Senhor. Jesus, aleluia. Ele diz na sua palavra, quem crê em mim, como diz as escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre, aleluia. Quando Jesus muda a tua história, quando Jesus muda a tua vida, tu vai levar o evangelho a outras pessoas, para que vidas sejam mudadas, para que vida seja transformada. É você, aleluia, é você a qual Ele escolheu, Senhor, a qual Ele enviou o seu Filho para morrer naquela cruz, aleluia, para te dar vida e vida em abundância, para que você fosse, aleluia, e saísse pelo mundo afora, pregando a palavra do Senhor, pregando esse evangelho que muda, esse evangelho que transforma, esse evangelho que faz de você uma nova criatura.